Olá, sétimo ano. Vamos falar hoje sobre as diagonais de um polígono, tá? Sendo esse um polígono convexo, aquele que quando nós traçamos aqui, ó, fazemos o prolongamento dos lados dele, ele fica sempre do mesmo lado, tá? Não há aquela divisão do polígono em duas partes. Falamos sobre isso no vídeo anterior. Tá bom? Mas antes da gente falar sobre as diagonais, vamos relembrar alguns outros elementos de um polígono. Eu desenhei aqui um polígono de 4 lados, né? Então, eu tenho uma forma geométrica, 4 lados formados por segmentos de reta, né? Os lados são retos, não se cruzam, são linhas fechadas. E aí, eu tenho um quadrilátero, polígono de 4 lados. Aí, eu nomeei aqui os vértices desse polígono, ó, os pontos de encontro aí dos lados, né? Chamei aqui de A, B, C e D, certo? Então, aqui, quando eu for nomear os vértices, eu vou escrever que esse polígono tem 4 vértices. E você vai observar que é sempre assim, ó. O número de lados que o polígono tiver é a mesma quantidade aqui que representa a quantidade de vértices. O número de vértices é igual ao número de lados. Então, eu tenho também 4 lados, como a gente já havia mencionado. Quando eu for nomear os vértices se chamam A, B, C e D, tá? Esses são os vértices que eu tenho aqui nesse polígono. Agora, os lados, já dissemos que são 4, né? 4 lados. Eu vou nomear os lados. Preste atenção que o lado de um polígono, ele vai de um vértice até o outro. Então, aqui, ó, desse lado esquerdo, eu tenho o lado AD. Então, eu vou escrever aqui, AD. Coloco um tracinho sobre o AD para mostrar que é um segmento de reta, tá? É o lado. Próximo lado aqui, ó, eu posso mencionar esse aqui, ó, o D até o C. Então, eu tenho um lado DC. Eu poderia dizer também CD, tá? O outro lado aqui, o BC. BC. E o último lado desse polígono, eu vou chamar de AB ou BA. AB é o meu quarto lado, certo? Então, eu tenho um polígono de 4 lados, 4 vértices, nomeei aqui os meus vértices e os meus lados. Agora, eu vou contar quantas diagonais eu consigo traçar aqui dentro desse polígono. Prestem atenção que as diagonais, elas são traçadas da seguinte maneira, ó. Ela liga um vértice ao outro, só que não pode ser um vértice consecutivo, que vem imediatamente do lado do outro. Porque olha o que acontece. Se eu ligar esse vértice A até o vértice B, eu não tenho uma diagonal, eu tenho o lado do polígono. Se eu ligar esse vértice B ao consecutivo dele, ó, que vem logo depois dele, ao C, eu não vou ter uma diagonal, eu vou ter o outro lado do polígono. Então, para eu ter diagonal, eu tenho que ligar o vértice A até o vértice C. A C é uma diagonal, certo? E agora, eu vou ter uma outra diagonal aqui, ó, que vai de D, né? B até D ou D até B. Então, em um polígono de 4 lados, eu consigo 2 diagonais apenas, tá? E vou nomear aqui essas diagonais de D até B ou de B até D. Tracinho sobre, que é o segmento de reta, tá? E a outra diagonal, eu tenho aqui de A até C. AC, certo? Agora vamos observar o seguinte, ó. Aqui eu fiz a representação de outros polígonos, tá? Então, nós vamos estar relacionando a quantidade de lados de cada polígono com o número de diagonais que a gente consegue traçar, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo. Triângulo, número de lados, né? E vou colocar aqui número de diagonais. Observe que o triângulo eu tenho 3 lados. Mas se eu ligar a diagonal aqui, né, corresponder um vértice ao outro, mas não consecutivo. Porque se eu ligar de A até B, eu não vou ter uma diagonal, e sim um lado. De B a C, mesma coisa, é o outro lado, e de C a A também é outro lado. Então, observem que no triângulo, tá, você não pode fazer isso aqui, ó. Ligar o vértice até o meio aqui do outro lado. É sempre de um vértice a outro, quando você traça a diagonal. Então, em um triângulo, eu consigo traçar zero, nenhuma diagonal, tá? Agora, eu vou fazer aqui o outro, ó.
O outro, eu tenho um polígono de 5 lados, é um pentágono. Então, o número de lados, vou colocar aqui 5. E vou verificar quantas diagonais eu consigo traçar, tá? Nomeei aqui os vértices, ó, vértices A, B, C, D e E. Cada lado, ó, de A a B, de B a C, de C a D, D, E e E, A ou AE, certo? E aí agora vou traçar as minhas diagonais. De A até B é um lado, então eu não consigo. Mas eu consigo ligar aqui, ó, de A até C, uma diagonal. Consigo também, ó, de A até D, outra diagonal, 2. Tem mais, né? Consigo de E a B e de E a C. Mais uma, ó, já são 4. 2 aqui, com as 2, 4. E faltou só mais uma, ó. Observem que só tá faltando ligar aqui de D até B. Ficou parecendo uma estrela, né? Então, num polígono de 5 lados, eu consigo traçar 5 diagonais. Agora, eu desenhei um outro polígono aqui, ó, de 4 lados, tá? 4 lados, então, vou corresponder aqui, ó, de B a D e de A até C. Vou colocar aqui, ó, número de lados. Eu tenho um polígono de 4 lados. E número de diagonais, eu vou ter 2. Vamos observar o seguinte, ó. Se o polígono tem 3 lados, ele tem 3 vértices, certo? E aí, parte de cada vértice, 0 diagonal. Se o polígono tem 5 lados, ele tem 5 vértices. Então, parte de cada vértice, 2 diagonais. E quando o polígono tem 4 lados, ele vai ter 4 vértices. Parte de cada vértice, uma única diagonal. E vai acontecer a mesma coisa em todos os polígonos convexos. Isso gera para a gente uma generalização, né? Que nós costumamos dizer, uma formulazinha para calcular o número de diagonais. Então, vou colocá-la aqui, ó. De cada vértice, vai partir sempre n menos 3. Quem é n? N é o número de lados. Então, vou substituir, ó. Se for um polígono de 3 lados, que é o caso do triângulo, eu tenho 3, que é o n, menos 3. Então, vai partir 0 diagonal de cada vértice, que é o que aconteceu aqui. Um polígono de 5 lados, então eu vou colocar aqui, n menos 3. Polígono de 5 lados, 5 menos 3, 2. 2 diagonais de cada vértice. Se for um polígono de 4 lados, vou colocar aqui, n menos 3. Número de lados, 4. 4 menos 3, 1. Uma diagonal de cada vértice. Certo? Então, se eu quiser saber quantas diagonais partem aqui, ó, sai de cada vértice do polígono, é só eu pegar o número de lados desse polígono e subtrair 3 unidades. Por exemplo, se for um polígono de 9 lados, eu nem preciso desenhar esse eneágono. Eu sei que de cada vértice vai partir n menos 3. Então, vai partir 9 menos 3, que é igual a 6. Eu vou ter 6 diagonais partindo de cada vértice do polígono, certo? E aí, quando eu disse que sempre vai acontecer dessa forma, à medida que a gente vai aumentando o número de lados, vai aumentando também a dificuldade para a gente calcular as diagonais. Então, esse cálculo aqui, né, isso que vai acontecendo em cada um sempre da mesma forma, gerou para a gente essa formulazinha aqui, ó, que diz que o número de diagonais é igual a n, que multiplica n menos 3 dividido para 2. Eu vou explicar agora a fórmula, tá? Essa fórmula aqui é para calcular o número de diagonais de um polígono convexo, tá? Se for um polígono com poucos números de lados, eu até consigo traçar as minhas diagonais. Mas se for um icoságono, por exemplo, que é um polígono de 20 lados, fica difícil para desenhar e também para traçar as diagonais, né? Então, nós usaríamos a fórmula para ir calculando aí as diagonais. Então, diz assim, ó, o D minúsculo vai ser o número de diagonais, tá? O N representa sempre o número de lados do polígono,
tá? E aí, quando eu faço aqui, ó, esse n-3 é porque a gente viu aqui que de cada vértice do polígono parte sempre 3 a menos do que o número de lados dele. Se o polígono tem 5 lados, 5 menos 3 é igual a 2, então parte 2 diagonais. E aí, por que eu multiplico aqui por n? Tá vendo que tem uma distributiva aqui? Eu vou multiplicar pelo número de lados porque é igual ao número de vértices. Se for um polígono de 5 lados, que nós calculamos aqui, eu vou fazer 5 menos 3, de cada vértice vai partir 2 diagonais. Mas eu não tenho aqui 5 vértices, então eu vou multiplicar por 5. Certo? Só que aí, quando você fala que daqui parte 2 diagonais, daqui 2, ó, 2 daqui, 2 daqui, 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui. Você vai ter um total, quando você somar, de 10 diagonais. E quando nós fizemos aqui as nossas diagonais, nós só encontramos 5, que é a metade de 10. Porque o que acontece aqui? Quando você vai contando vértice por vértice, você conta diagonal repetida. Eu conto de A a D quando eu estou em A, mas quando eu estou em D, eu conto de D a A, que é a mesma diagonal. Por isso que aqui na nossa fórmula, ó, a gente tem que dividir por 2, porque senão a gente está contando a mesma diagonal 2 vezes, certo? Vamos fazer um exemplo aqui usando os valores que nós já calculamos aqui. Vamos calcular aqui do pentágono, tá? Do pentágono, que é esse aqui que nós já encontramos 5 diagonais. Vou substituir aqui na fórmula, ó. Número de diagonais, que é o D, é igual a N, que é o número de lados. São quantos lados? 5. 5 lados, 5 vértices. Que vai multiplicar o número de lados menos 3. 5 menos 3. Dividido para 2. Resolvo o primeiro parênteses. 5 menos 3, eu vou ter 2, certo? Então, vai ficar o 5 que está aqui fora, vezes 2, dividido para 2. 5 vezes 2 são 10, né? Dividido para 2, eu vou ter 5. 5 diagonais, que é o que nós encontramos aqui, tá? Então, só para a gente justificar aquela formulazinha ali, ó. Número de lados, né? Quantos lados tem? Porque N, número de lados, é igual ao número de vértices. Em cada polígono, parte sempre menos 3, né? Menos 3 aí com relação, comparando o lado e a quantidade de diagonais que parte de cada vértice. Ó, número de lado 5. 5 menos 3, 2 diagonais. Número de lados 4. 4 menos 3, 1 diagonal. E aí eu multiplico esse resultado de n menos 3 pelo número de lados, porque número de lados é igual a número de vértices. Tem 5 lados, então parte de cada um 5 aí, né? A quantidade 5 vezes aí das diagonais, certo? E vou dividir por 2 para que não haja aquela contagem repetida. Eu contei a diagonal de B a D e depois conto de D, B. Eu contei de C a E, depois conto de E a C, certo? Então, na página 93, sétimo ano, vocês vão responder o número 37, tá? Esse polígono que tá aqui é um pentágono, polígono de 5 lados. Foi chamado de ABCDE, e aí você vai observar aqui para responder as questões, tá? Se ele é convexo, não convexo, quantos e quais são os vértices, né? A, B, C, D e E. Quantos são os seus lados? Vai de A até B, B, C, C, D. Lembrem de colocar o segmento de reta, tá? Quantas são as suas diagonais? Então, a gente vai fazer aqui, né? A nomeação de cada diagonal, de A a C, de B a E, de A a D, tá bom? E no finalzinho da página, pede para você determinar, ó, o número de diagonais usando a fórmula, tá? Então, não esqueçam, D minúsculo é o número de diagonais, N é o número de lados. Então, vai ficar assim, ó, diagonal, que é igual polígono de 5 lados, 5, que multiplica número de lados, 5 menos 3, e o resultado dividido por 2. Multiplica, subtrai primeiro, depois você multiplica por 5 e aí divide por 2.
No número 38, você vai fazer o desenho de um hexágono, tá? Hexágono, polígono de 6 lados. E aí, depois que você fizer o desenho do polígono, você vai responder essas questões aqui, certo? Quantos são os lados, quais são os vértices, aí você pode nomear A, B, C, D, E, F, é o nome dos vértices, né? E nesse número 39, ó, em cada caso aqui, você vai usar a fórmula para calcular o número de diagonais de cada polígono. Polígono convexo de 11 lados, então vai ficar assim, ó, D, que é o número de diagonais, é igual a 11 lados, que multiplica 11 menos 3, dividido para 2, tá? Subtrai primeiro, ó, igual tá aqui no meu, ó, 11 menos 3, 8, 8 vezes 11, 88, dividido por 2, 44. Então, o polígono de 11 lados vai ter 44 diagonais. Certo? Aí vocês vão responder da letra A até a letra D. E no finalzinho da página tem um desafio, que é sobre o assunto, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, pode estar entrando em contato para eu poder estar explicando, tá? Um abraço a todos.